Graça e paz do parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós. Com uma breve meditação hoje, nós vamos mostrar que a fé verdadeira produz amor e quem ama não desiste. Esse texto que vamos usar hoje do livro de Mateus, no capítulo 15, fala sobre a mulher cananeia. O texto diz exatamente assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Maravilhosa passagem de um dos milagres feitos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que realça também o modo como uma mãe, uma mulher que ama, uma mulher que prova ter fé. Ela era uma estrangeira, uma cananeia, e ela tornou-se símbolo também de uma resistência. Muito bem. O contexto dessa passagem tem um momento em que Jesus tem um entrave com os discípulos e também com os religiosos da época do Senhor Jesus Cristo. Porque o versículo anterior, ou seja, o versículo 12, nos diz que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: olha, os fariseus estão escandalizados demais contigo, com o que ensinas, com o que dizes. Então, Jesus dá uma demonstração realmente de que uma verdadeira fé faz com que a pessoa ame, faz com que a pessoa seja perseverante. Não simplesmente uma pessoa religiosa, uma pessoa que fica cheia de preconceitos. Isso porque naquele tempo, os fariseus, que representavam a nata religiosa do povo de Israel, eles consideravam o estrangeiro como um cão, como alguém impuro. Por isso, muitas vezes, assim, na conversação entre eles, chamavam os estrangeiros de cachorros ou de cães. Né? Ainda que chamasse de cachorrinhos, que significa um modo mais carinhoso, tipo um cachorro de estimação. Pois bem, então Jesus sai daquele lugar e se retira, vai para uma região estrangeira com os seus discípulos, Tiro e Sidom, ou seja, vai para o lado da Fenícia, e ele está em um determinado local, numa casa, tentando se refugiar, ou não digo esconder, mas ter sossego. Então uma mulher aparece para interromper esse sossego. A mulher era uma cananeia que diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa foi a sua primeira exclamação. Essa foi a sua primeira exclamação motivada. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela queria que Jesus fosse ou a curasse. Então, ela vai e adora Jesus. Ela vai e reconhece Jesus como filho de Davi. Ora, ela é uma estrangeira, mas de uma coisa ela tinha aprendido, que filho de Davi significa uma declaração messiânica, porque a palavra de Deus nos mostra que o Messias seria filho de Davi. Então já há por trás dessa exclamação, dessa forma de iniciar um diálogo, uma declaração de verdadeira fé no Messias, que Jesus que Jesus
é Deus e é Messias. Mas acontece que Jesus não disse nenhuma palavra em resposta, ficou calado. E esse silêncio de Jesus foi um teste. A gente fica perguntando, por que Deus testa a fé da gente, né? Eu, você, todos nós passamos por experiências que a gente fica, às vezes, para que Deus testar a fé? Bom, tudo que foi escrito na palavra de Deus tem um propósito. Todas as ações de Deus também têm um propósito. Quando ele testa a fé dos seus filhos, não é porque ele não saiba que fé nós temos. É para que a gente saiba o que a gente tem e os outros recebam o testemunho da fé que a gente tem. Jesus ficou em silêncio. Os discípulos ficaram incomodados e disseram, Senhor, ela é uma estrangeira, despeda-o. Ou tipo assim, atende pelo menos para que ela vá embora. Não é? Mas, Senhor, ela está nos importunando. E aquela mulher adorou Jesus. Enfim, ela demonstrou com as suas palavras e com seus atos que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas Jesus agora resolveu falar, dizendo assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Esse teste era um teste terrível de fé. E aí? Bom, como diz João capítulo 1, verso 12, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então, mas Jesus botou um teste, dizendo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ela disse, sim, Senhor, socorre-me. Eu sei que não, tipo assim, eu sei que não sou merecedora, mas socorre-me. Então, houve um outro teste. Jesus disse assim, olha, não é bom tirar a comida dos filhos e dá-las aos cachorrinhos. Perceba que Jesus entrou como que na linha dos fariseus que chamam os estrangeiros de cachorros. Embora que o tratamento aqui é cachorrinhos, que tem uma significação de um animal mais dócil, um animal doméstico. Tem cachorro e tem cachorrinhos, não apenas por causa do tamanho, mas por causa de serem domesticados, por serem da família. Ela então responde para Jesus, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esse era o teste. O silêncio de Jesus, o dizer que não estava ali para dar pão para o estrangeiro e chamá-los também de cachorrinho. Bom, foi um teste verdadeiramente duro, mas aquela mulher se portou com humildade, com fé verdadeira. Por isso Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Faças contigo o que tu queres. E diz a palavra de Deus que naquele momento a filha dela foi sarada, foi curada. Ela não estava presente. E Jesus curou. Assim, quando Jesus como curou também o servo de um centurião, sem ele estar presente, Jesus mandou a palavra e ele foi curado. E naquele caso do centurião, Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E aqui, não apenas naquele centurião que era um estrangeiro, mas nessa mulher cananeia também era um estrangeiro, Jesus disse, grande é a sua fé. A gente não vê nos evangelhos o elogio de Jesus quanto à fé de ninguém, senão nesses estrangeiros. Não é interessante? Porque muitas vezes a gente discrimina as pessoas, sim, a gente discrimina as pessoas e diz assim, elas não são do nosso meio, elas não são da nossa religião, elas não são da nossa igreja, elas não são de nossa denominação. Mas muitas vezes nós ficamos surpresos em encontrar pessoas que não são e demonstram ter uma verdadeira fé em Deus, uma verdadeira fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o teste de fé serve não para Deus, mas serve para nós, tomemos essa lição. Eis uma mulher que tem fé e, consequentemente, ama e que não desiste de batalhar pelos seus, pela sua família. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Silas Rebouças Nobre, sempre presente aí no YouTube com breves mensagens. Nos acompanhe, nos assista, em nome de Jesus.
Que Deus, a graça do Senhor Jesus seja contigo. Amém.